Graça e paz em nome de Jesus. Em nossa série de estudos sobre os evangelhos, veremos hoje que Jesus, voltando para Nazaré, ele era acompanhado de uma grande multidão de discípulos. E quando chegou no sábado, foi à sinagoga, como era seu costume. Nosso texto básico é Lucas 4, do 16 até o 30. Também vamos citar Marcos 6, de 1 a 6 e Mateus 13, 53 até o 58. A narrativa dos evangelistas é que Jesus já era bem conhecido. Já havia pregado várias vezes e feito milagres extraordinários. Muitíssimas curas de todos os tipos de moléstias, libertado pessoas de espíritos maus e ressuscitado pelo menos duas pessoas. A fama dele corria por toda parte, e por mais que não quisesse publicidade, era inevitável que as pessoas não contassem umas para as outras o que Jesus fazia. Pois bem, ele foi à sinagoga. O chefe sempre convidava algum mestre para expor as escrituras. Mais uma vez, naquele dia, o privilégio coube a Jesus. E este, levantando-se, se dirigiu à tribuna e, abrindo o livro do profeta Isaías, achou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, versos 1 e 2. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. A expectativa era grande para saber qual seria o ensino com base nesta escritura. Não resta dúvida. Todos sabiam que era uma passagem que se referia ao Messias. E os judeus ainda o aguardavam, porque a ideia que tinham do Messias era a de um grande libertador, guerreiro, que batesse de frente com o poder político da época, que era o poder dos romanos, e que finalmente devolvesse o controle da nação de Israel para os judeus. Mas então se surpreenderam com a declaração que Jesus fez. Hoje se cumpriu em mim a escritura que acabais de ouvir. O impacto foi grande, bem como o temor e o vozerio na congregação. O que é que ele estava dizendo? Murmuravam as pessoas. Sim, hoje, naquele momento, enquanto Jesus estava ali, a profecia de Isaías estava se cumprindo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele era o Messias. E as prerrogativas que o Messias exerceria estavam sendo vistas nele. Primeiro, a evangelização dos pobres. Não necessariamente dos pobres economicamente falando, mas os pobres de espírito que se esvaziavam de si mesmos, daqueles que não punham em ninguém mais a sua confiança e esperança, mas que se decidiram crer em Jesus como o Messias. Foi a respeito destes que Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Mateus 11, 25 e 26. Muitos destes pobres de espírito estavam seguindo a Jesus por toda parte e se alimentando dele, o pão do céu que dá vida ao mundo. Segundo, libertação dos cativos. Em todo lugar que o mestre andava, sempre tinha pessoas doentes, enfermas, cativas de moléstias, e a todos ele curava, bem como pessoas possuídas por espíritos imundos, ele as libertava.
Terceiro, restauração da vista aos cegos. Não somente cegos fisicamente, mas cegos espiritualmente. Ele abria-lhes os olhos da fé e do entendimento para compreenderem as Escrituras e o reconhecerem como Messias e Salvador. Quarto, libertação dos oprimidos de todo julgo opressor, quer de escravos presos por seus senhores, ou do povo comum que vivia na dependência dos doutores e intérpretes da lei, que sempre favoreciam as tradições dos anciãos e não aproximavam as pessoas de Deus, pelo contrário, as afastava com pesados fardos. Quinto, o anúncio do ano aceitável do Senhor. Era a pregação do Evangelho. Era a pregação do amor de Deus que chamava pessoas a terem um relacionamento pessoal com o Senhor através da oração, da prática dos mandamentos, da vida de pureza e de santidade. Aquele sim era um tempo aceitável do Senhor. Então as pessoas, de modo geral, ouvindo estas palavras, maravilhavam-se da sua doutrina e perguntavam umas para as outras: de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E glorificavam a Deus. Mas havia também no meio daquelas pessoas os que estavam mordendo de raiva. Eram aqueles fariseus, aqueles intérpretes da lei, que procuravam dissuadir as pessoas, dizendo: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele, debochavam, menosprezavam, ridicularizavam. Como podia Jesus, que não era estudado debaixo da tutela dos sacerdotes, ser o Messias? Muitos não aceitavam nem como mestre. A oposição a Jesus começou a ganhar corpo, contornos mais acirrados. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre seus parentes e na sua casa. Em outros lugares, as pessoas tinham predisposição de ouvi-lo e de receber as suas palavras, mas Nazaré estava fechado para Jesus. Nem mesmo dentre a sua parentela e na sua própria casa, entre seus irmãos, ele era reconhecido como Messias. E ele, diz o evangelista, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Nazaré perdeu grande oportunidade, como também Cafarnaum, Jerusalém e outras cidades por onde Jesus andou em seu ministério terreno. Havia ciúmes e invejas do grande poder que ele tinha e da grande popularidade que gozava. Os grandes feitos de Deus que ele fazia só aumentavam o seu prestígio. Os adversários temiam perder credibilidade, por isso passaram a ridicularizá-los. Postura bem diferente que teve João Batista no auge da sua fama, quando apareceu Jesus. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. É Jesus quem deve ser honrado, dignificado, obedecido, por ser ele o Messias, o Rei e Salvador nosso. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, os membros do Sinédrio, por mais que negassem Jesus, as multidões o glorificavam, porque viam as obras de Deus nele. E você o reconhece como Messias, como Cristo, como Rei, como Senhor e seu Salvador? Que assim seja. Que Deus te abençoe.